nas condições. Isso é um motivo de preocupação nossa quando nós trazemos para cá propostas de unidade entre as entidades sindicais. Eu me lembro, em 1988, nós paramos todos os portos do Brasil em contrário ao 909 e 910, 1909 e 1910. Nós tivemos resultados surpreendentes, inatingíveis por qualquer outra categoria desse país. Foi com a greve. Agora lembra-se, a greve em 88 foi contra o Executivo e não contra o Congresso Nacional. Nós temos tido resultados surpreendentes com os nossos movimentos de manifestações, até de greve, na condução desse processo. Nós ameaçamos greve, em primeira instância, aquilo que vinha sob forma de medida provisória não veio. Em segundo instante, a nossa mobilização fez com que o governo recuasse na questão do caráter de urgência da medida. Foi a nossa mobilização. Nós estamos num processo. Esse processo, ele termina com o resultado final do texto que for aprovado. Até lá, nós estamos num processo de mobilização. Nós vamos buscar os nossos meios. A nossa bandeira de luta, que foi tirada desse Congresso, é fazer com que nós modifiquemos o projeto adicional do governo pelo substitutivo das federações. Admitir de antemão, fazer uma greve no resultado do 8/91 é um recuo até psicológico da coisa. Existe todo o detalhe. Eu gostaria de lembrar aos companheiros o seguinte, um fato muito importante. Eu não acredito, particularmente não acredito que a greve seja um instrumento de pressão contra o Congresso Nacional. Eu não acredito. Houve um instrumento de pressão contra o Congresso Nacional muito mais poderoso que greve de uma categoria do povo. Foi quando todo o país, comovido que estava, quando foi votada a emenda Dantas de Oliveira, fez pressão no Congresso e o Congresso resistiu e aprovou negativamente. Não funcionou a pressão. Botaram o estado de emergência em Brasília e a coisa não funcionou. Agora o resultado que nós temos que botar na cabeça é o seguinte: não vai ser uma greve em si que vai modificar o quadro. Se porventura for para lá o PL 8/91 e o texto dessa votação final seja contrário, nós paramos um pouco. E daí, essa paralisação tem que ser resistente, tem que ser difícil e tem que ser conscientizada. Não é fazer uma greve de 2, 3 dias e voltar depois porque a fome está apertando. Porque eles esperam que sejamos nós vencidos pela fome. Vencidos pela fome, que voltemos ao nosso trabalho dentro do modelo determinado por eles. O povo, sem nós, não vai funcionar, porque não existe mão de obra alternativa para isso dentro do mercado. Isso é que tem que se entender. Nós ficamos com a primeira proposta, e é o que se está discutindo, do relatório final, que é o plano de luta, que seja condicionar a greve, realizar a greve, se o resultado da votação do projeto 8/91 for negativo para a categoria dos trabalhadores dos portos do Brasil. Encerrada a discussão, eu quero lembrar ao plenário uma matéria que essa não pensar que ia ser fácil, só para vocês terem ideia, não estou aqui. Companheiros, eu sou professor do Sindicato da Administração Formal do Estado. Eu não gostei do que eu estou vendo aqui não. Na realidade, é isso que está acontecendo. Nós colocamos aí que está unido, em todos os nossos movimentos, unido na nossa palavra. Isso a gente tem que sempre fazer com espontaneidade. Certo?
saber o que vai decidir ou não. Essa é a realidade das coisas. Então, veja bem, nós estamos dando respeito à plenária, não saímos daqui e estamos encaminhando tudo que se encaminhando pela mesa. Outra coisa, nós acreditando, estamos aqui, Portuários de Santos, estão acreditando no comando central que está anunciando o PR-8. Então, nós temos que ter o aval, nós acreditamos nesse aval, pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Porque não só isso, nós também estamos desenvolvendo no Porto Santos o que é melhor para a gente, ter trabalho no porto. Tornar o porto competitivo, não com os portos brasileiros não, meu filho, os portos de outros países. Essa é a realidade da coisa. Então veja bem que a gente está criando missão. E nós queremos que se desenvolva para todos os portos do Brasil e para todos os companheiros portuários. Nós viemos aqui de coração aberto, certo? Para a gente não tirar posição nenhuma e caminhamos todos em conjunto. Essa é a realidade das coisas. E o porto, a categoria do Porto Santos, tem a gente vai aguardar o aval do Comando Central, mesmo para a gente entrar na reunião de entrevista, seja antes ou depois do julgamento. Essa é a realidade. Nós estamos acreditando nisso e é por isso que a gente... Outra coisa, companheiros, eu acho o seguinte, se todos que vierem aqui defender a proposta de encaminhamento de que seja dado aval de acordo com o Comando Central, ou antes ou depois do movimento de entrevista, se for encaminhamento de toda maneira, eu pedi que se tirasse para falar. Só isso aí. Que todo mundo falar a mesma proposta, eu não quero vir aqui. Mas vamos para casa. Obrigado. Nós não pode ser discutido. Companheiro. Foi decidido na comissão, como essa matéria não conseguiu o quórum mínimo de votação, ela viria para ser discutida em plenário. Não. Olha, com todo o respeito ao companheiro, ele está equivocado. Essa matéria estava na comissão 4 e foi aprovada por unanimidade. Se na comissão, relator, por favor, comissão 4, queira ler aí. Relator da comissão da consolidação das propostas, houve uma consolidação das propostas e A matéria foi discutida com profundidade. A comissão 4 saiu ontem a 1h da manhã daqui por causa dessa matéria. E ela foi aprovada por unanimidade. Não fiquei aqui de brincadeira, não. Eu acolhi na sua sugestão de chamar. Porque houve uma votação e não passou aqui no plenário geral. Eu acho que o companheiro do Reino levantando essa questão de ordem. Estou certo, companheiro? Bom, antes do projeto, nós estamos respeitando o Congresso. Se fizer no dia da votação, nós estaremos impondo ao Congresso. O melhor é votar, fazer depois de tudo. Agora eu lhe pergunto a todos, eu tenho essa dúvida. Se depois que o projeto for negativo aos trabalhadores e fizermos uma greve, não estamos também respeitando o Congresso, as suas decisões? Então essa desculpa não pode ser mais colocada aqui. Se for antes, é de respeito. Se for no dia, é de respeito. Se for após, é também de respeito ao Congresso. Porque vocês estão tentando não aceitar uma decisão do Congresso. Então eu sou a favor da proposta, para ser objetivo, a favor da proposta que quando a comissão sentir que o negócio está pegando os trabalhadores, independente de ser antes ou depois,
condições, está atrasado o trabalho, vocês vão ter que aguardar os análises para não ter que ter essa contenção. E até encerrar isso, não tem condições de fechar. Também não tem condições. Será tudo encaminhado mais breve possível. A comissão do Congresso vai ficar inclusive amanhã aqui para tentar ajudar o mais rápido possível. Renato Teixeira, uma palavra. Bem objetivo de colaborar com a mim. Bom, companheiros, eu acho que há uma questão muito importante a ser colocada aqui para a cabeça dos companheiros, que é o seguinte: nós estamos correndo o risco de sair daqui sem uma proposta. E isso não pode acontecer. O projeto de privatização de morte não está desassociado do grande projeto do governo de privatização das empresas estatais. O projeto de privatização das empresas estatais é altamente danoso à soberania nacional, ao povo brasileiro e aos trabalhadores. O projeto 08 não serve para nós. Mas a gente tem aquele instrumento que serve para nós, que é o projeto substitutivo das 3 federações, que garante os serviços portuários, todo o serviço público e a nossa mão de obra. Agora, companheiro, é preciso que a gente insista numa discussão, e nós estamos insistindo nisso, é que nós não podemos acreditar que é suficiente o trabalho de lobby que está sendo feito com os congressistas, com os nossos parlamentares. É preciso que se diga também que esse trabalho que vem sendo feito é um trabalho consistente, é um trabalho importante, é um trabalho que vem dando frutos, mas que isso só não é suficiente. Basta nós vermos a posição do Congresso Nacional em relação, por exemplo, à privatização da Usiminas. O que nós estamos insistindo, companheiro, é que, se nós entendermos que fazemos uma greve no momento que entrar em pauta o projeto 08, for um desrespeito aos congressistas, ou for uma coisa gratuita, a gente vai entender que é gratuita a nossa luta contra o projeto 08. A greve que nós vamos fazer não é uma greve de confrontação com o Congresso Nacional, não com os parlamentares. A greve que nós vamos fazer é pela manutenção dos serviços portuários como serviço público e pela manutenção do nosso mercado de trabalho. O que nós não podemos entender a priori é que fazermos uma greve antes de votar o projeto 08 seria uma forma de nós estarmos afrontando o Congresso Nacional. Porque, na verdade, o que a gente tem que demonstrar para eles é que nós queremos um confronto, sim. Nós vamos ao confronto se os nossos interesses não ficarem mantidos. Agora, outra coisa que é preciso que se coloque também: se o projeto que for apresentado para votação no plenário for o nosso projeto, logicamente nós não vamos entrar para a greve. Se o projeto que for apresentado ao Congresso Nacional for um projeto qualquer que contemple os nossos interesses, seja ele um substitutivo ao projeto 08 ou não, nós não vamos fazer a greve. Por esse motivo, a nossa luta não é gratuita. Por esse motivo, a nossa luta não é pueril. Acreditar que o Congresso Nacional, com essa correlação de forças que aí está, vai ser favorável a nós, companheiro, é uma forma que eu entendo de alguma ingenuidade da nossa parte. Porque, na verdade, o que nós temos, a demonstração que nós temos do Congresso Nacional, do nosso Congresso Nacional, infelizmente, é que o nosso Congresso Nacional não só tem se posicionado contra os trabalhadores, mas às vezes também contra a própria soberania nacional. E se esse Congresso se posiciona, às vezes, contra a própria soberania nacional, nós temos o dever, se for necessário, e se demonstrar para eles que estamos confrontando com eles, é preciso que a gente faça, companheiros. É preciso que a gente faça. A garantia da nossa vitória está e vai sempre estar na nossa luta, na mobilização grande que nós precisamos fazer e na luta grande que nós precisamos organizar contra esse projeto. A nossa proposta de entrarmos em greve por tempo indeterminado, no momento em que o projeto de lei for para a pauta de votação do Congresso Nacional, é uma proposta consistente e nós não estamos querendo confrontar com o Congresso Nacional. Nós estamos querendo confrontar, sim, com aqueles que afrontam o povo brasileiro, que afrontam a soberania nacional e afrontam
esforço, e por isso estamos conversando com alguns companheiros, é justamente para que dentro dos pensamentos reinantes aqui nesse plenário, nós tenhamos condição de elaborar uma proposta de consenso que atenda aos nossos interesses para que nós consigamos sair daqui com uma proposta. Acreditar que se nós sairmos daqui com um plano de luta definido, com uma greve marcada, com um plano de luta definido, com uma greve marcada, eu acho que por aí a gente tem condições de manter esse interesse. Doutor Achado, por favor. Pessoal, conversando aqui, vou convidar a população. Roselino Ribeiro, Sindicato de Invadores. Vitória. Companheiro, da função, companheiro, boa noite. Eu acho que nós estamos avançando aqui e pela última colocação, já está se afunilando as questões. O que a gente gostaria de colocar aqui é que existe, a gente tem que ter essa preocupação, que efetivamente existem dois caminhos. E um caminho que nós temos, junto com os companheiros discutidos, e temos valorizado, e esse caminho tem levado as nossas categorias. A importante vitória é o trabalho extremamente valoroso que tem sido feito em Brasília, junto aos parlamentares, esse trabalho que nós. Junto disso, há necessidade de se organizar na base da categoria. Isso que está faltando. A gente precisa avançar efetivamente nesse trabalho, de organizar mais os trabalhadores, discutir mais essa questão e abrir essa discussão para a nossa família e também para os nossos filhos, porque é efetivamente a razão do nosso trabalho. E para isso nós precisamos também abrir essa discussão para a sociedade brasileira, colocar para ela o que ocorre. E nós temos que também deixar de ser corporativistas, porque nesse país são 10 milhões de crianças em estado de miséria absoluta, de violência e de abandono. E nós, como sindical, não se indignamos ainda contra isso. E precisamos, sim, defender o nosso interesse corporativo, mas também ter a visão de defender esse país. É essa também a função do movimento sindical. E daí, meus companheiros, nós não podemos ser prematuros. Nós temos que ter a visão e saber efetivamente dar a nossa certo. E aqui, muitas vezes, a gente vê os companheiros no afã da emoção, no afã não da razão, de colocar proposta como aconteceu em Rio Grande do Sul, o caso de Cobrado, o município acreditou, e efetivamente o que se decidiu não se colocou na prática. Isso foi o que. E muitos companheiros também ficam equivocados, fazem proposta precipitada e levam os trabalhadores à derrota e depois nem coragem de fazer autocrítica esses companheiros têm. Ora, meus companheiros, nós os trabalhadores temos experiência, sabemos efetivamente nos mobilizar, mas para isso tem que ter consistência, não da razão, não da emoção e nem de querer também levantar as posições políticas. Nós temos que ter consciência do que efetivamente vamos fazer. Daí que é extremamente importante não faltar o Congresso Nacional. E o Parlamento está aí, nós que votamos nele. O presidente está aí, quer quem está aqui, o eleito tem 5 milhões de pessoas, de brasileiros. E nós temos que respeitar isso aí. E saber efetivamente que o Brasil mudou. O discurso de 78, 79 está ultrapassado. Ora, companheiros, infelizmente, o muro de Berlim caiu, infelizmente, sobre as nossas cabeças. Então, companheiros, há de ter um momento novo. E os trabalhadores brasileiros têm toda a competência para fazer uma nova proposta, para saber dar as certas. E temos, efetivamente, para derrotar o projeto não liberal do governo, nós vamos ter que ser efetivamente inteligentes para contrapor nesse momento que sair. Por isso, batemos de frente com essa proposta de se precipitar as pessoas, pela unidade, pela luta e pela ação. Muito obrigado. Fernando de Arcão, Sindicato Popular do Rio de Janeiro. Solicito mais uma vez a colaboração dos companheiros nos usarem os tempos todos 5 minutos para que a gente conclua logo nosso trabalho. Bem, companheiro, nós gostaríamos de nos contrapor com algumas informações que foram feitas. Primeiro, nós entendemos que a avaliação conjuntural que foi feita aqui agora, ela é bastante pertinente nas duas partes.
tanto no tocante do leste europeu, quanto no tocante da questão nacional. Agora é necessário que se diga, se façam observações. As mudanças que foram feitas no leste europeu, a queda do muro de Berlim, que foi em cima de uma proposta do neoliberal, em cima da proposta da privatização, hoje, os alemães orientais já querem reverter esse quadro, porque o disco que eles viam, os ônibus bonitos, os carros, os jeans, os chocolates, eles hoje enfrentam filho e não conseguem comprar. Porque naquela época eles enfrentavam o filho e compravam, hoje eles não têm dinheiro para comprar. Hoje já se discute no leste europeu toda essa questão da privatização, toda a questão da queda, toda essa propaganda feita pela mídia burguesa. Avaliação do Tribunal Nacional, o companheiro também tem razão. E nisso aí eu falo de cadeira, porque são militantes também do movimento popular. A questão da fome, a questão dos 28 milhões de sem terra, 28 milhões de sem terra, milhares de bilhões de crianças sem escola. Tudo isso aí causado em cima de uma política burguesa levada pelos nossos parlamentares. Agora, com uma grande diferença, eu acredito no parlamento. Por isso eu sou também militante político, que o homem é político por excelência, queira ele ou não queira. Agora, eu comento o seguinte, o companheiro Godinho em nenhum momento atacou o parlamento. O que ele fez foi uma avaliação conjuntural em cima do parlamento, e essa avaliação realmente corresponde à realidade. O companheiro falou nas diretas já, completamente certo. Mas acontece que quem fraudou e quem decepcionou o povo brasileiro foram esses mesmos parlamentares, através de manobras de gabinete, entre a direita, o pessoal conservador e os militares que elegeram o senhor Tancredo Neves, em cima também de uma proposta conservadora de transição lenta, gradual e bem restrita. Tudo isso é necessário que fique claro. Agora vamos entrar naquilo que nos trouxe aqui. Por que nós, os populares do Rio de Janeiro, defendemos a proposta? Por que nós defendemos a proposta da greve no momento de entrar em pauta? Por duas razões. Primeiro, por tudo aquilo que aconteceu com o pessoal da Usilina. Entregou o patrimônio nacional, quase que sem luta dos companheiros da siderúrgica de Minas Gerais. Hoje querem fazer o mesmo com mais um patrimônio do povo brasileiro, com uma diferença muito grande. A Usiminas era uma questão estadual, uma questão regional. O porto brasileiro é uma questão nacional. O porto brasileiro é patrimônio do povo, mas não é um patrimônio regional, é um patrimônio nacional. E como deixou bem claro o companheiro Renato, ele ofende a tão chamada soberania nacional, que durante a época da ditadura militar foi jogada nas nossas cabeças. Tudo que nós defendíamos, tudo que nós levávamos, até a decisão do acordo salarial passava pela violência contra a soberania nacional. E hoje, essa política neoliberalizante não entende a entrega do patrimônio do povo brasileiro como ofensa à soberania nacional. E aí vem aqui os companheiros, em cima de um montão de argumentos, alguns deles com bastante razão, e outros que eu considero falhos, dentro da proposta política e não dentro da proposta pessoal, achar, e bem claro, nós temos até a proposta discordante, colocou bem claro aqui, antes de ofender, no meio é ofender, e depois é o quê? É dizer, olha, vocês não querem fogo, agora a gente vai correr atrás do fogo. E não é ofensa? É ofensa também, companheiro. Nós defendemos a proposta. Nós defendemos a proposta de entrar em greve antecipadamente, porque nós entendemos o seguinte, entrar em greve depois é a mesma coisa que aquele famoso ditado popular, que os senhores idosos quase conhecem muito bem. Botar a trança depois da casa arrombada, companheiro, é a mesma coisa que mandar o ladrão entrar. Companheiro Fernando, até a oração. Fernando Marcelo da Silva, Caixa Conveniência. Mais uma vez a mesa pede a colaboração para ser o mais breve possível. Companheiro, alguns sindicatos já deram a Assembleia e já estão na posição da greve infinita. Mas uma coisa, uma questão que se coloca aqui é o seguinte, na proposta está sendo discutida.
nós entraríamos em greve depois de levar a porrada. Ora, vamos supor que a gente não tenha discutido isso aqui. Depois que a gente levar a porrada, todo mundo vai entrar em greve. E aí ele diz a mim, por que eu vou entrar em greve? Depois que eu fui roubado e não antes. Então a defesa é, passou tudo, a gente tem que entrar em greve antes. Ou, se tiver uma greve de advertência alguns dias antes, eu vou entrar em pauta. Ou, e aí o comando determina as outras coisas, mas a gente tem que dizer o seguinte, se ele passar nas 4 comissões e já vim com indicativo de que está indo para lá, historicamente, a gente tem mostrado aqui com os 100 anos de estica, com as categorias da ordem portuária, de 909, todos esses outros saiu, com greve de advertência e o Brasil parado. E aí, como é que a gente está agora? Ninguém está. A questão está se discutindo aqui, está sendo medo de fazer greve ou não. Todo mundo aqui é combativo, a gente conhece a força e a coragem da guerreira categoria da nova portuária. Mas uma coisa é o seguinte: é óbvio, é natural. Depois que a porrada vier, todo mundo já está em greve. A gente tem que fazer alguma coisa para a porrada não vir. E é isso aí: é fazer greve para mostrar ele. Não é a greve de motivação ao Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional deve uma greve para advertir o seguinte: o Congresso Nacional não deve apoiar os trabalhadores pelos interesses do Brasil, porque isso não é só o interesse dos trabalhadores aqui não, isso aqui é o interesse da nação brasileira, porque se eles acabarem com os trabalhadores e quando acabarem com a privatização dos postos, é isso que vai acontecer. E nós temos papel histórico disso aí. Companheiros, Vamos respeitar a o proposta do Marcelinho que foi colocada aqui e a do Bebeco, a gente poderia ter fechado. Se essa proposta fizer o seguinte: greve na época que saiu os discutíveis errados antes, porque depois que a gente levar a porrada, isso é pacífico, todo mundo vai estar em greve. Ou então todo mundo vai pegar a maleta e afogar o emprego e pedir esmola, ser bodegueiro, qualquer coisa. Muito obrigado. Companheiros, vou tentar ser breve para não ser maçante. Se os meus olhos não estão me enganando, está escrito aqui, ó, primeiro Congresso Unificado dos Portos do Brasil. E se a gente está com uma questão, e a gente, companheiro, Primeiro Congresso dos Trabalhadores, nas unificadas dos trabalhadores. os trabalhadores, beleza. O que a gente está vendo aqui é uma questão polêmica e que em alguns momentos acerra a discussão e dá a impressão que nós estamos divididos. E nós não estamos não, nós estamos juntos numa guerra brava na defesa do nosso mercado de trabalho. E eu não entendo, companheiro, que quando a gente sai para tentar, conversamos com as lideranças dos outros setores, conseguir uma proposta intermediária que garanta essa unidade, mas que garanta também a greve, isso não é conchavo, não é nada disso. Eu não podia deixar de falar também, que não é esse discurso forte, nem será a nossa greve, que vai agredir aqueles caras que estão lá naquela casa, não, porque eles já vêm agredindo a gente há muitos anos, pô. É com salário nosso, são todas as questões, eles estão sempre nos massacrando e nos agredindo. E por que eu tenho que ter o pudor e o cuidado de não agredir? Foi por não agredir, foi por não ter coragem de agredir, que a usina está privatizada, pô. Será que a gente vai ter que ficar aqui, quietinho, esperando que eles tomem o nosso mercado de trabalho? Vamos refletir, companheiros, vamos refletir. A gente tem que partir para a luta, unido, para mostrar a eles que não vai ser fácil tomar o nosso mercado de trabalho. E eu não acredito só em mim, não. Eu acredito que meus companheiros todos estão aqui. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, não, pô. Eu fui convido pelos meus companheiros, depois da conversação, e eu gostaria que o plenário prestasse atenção, depois do acerto feito entre as lideranças, de apresentar à mesa aqui a proposta intermediária, alinhavada entre todas as categorias aqui, ou a maioria. A proposta é a seguinte, companheiros: 72 horas de greve
anterior à votação, se o relatório final não contemplar nossos interesses. Se não for o nosso relatório, com as emendas, com tudo que foi decidido aqui. Ponto 2. Assembleias no terceiro dia de greve para avaliar o movimento e a sinalização do comando. Que é para a gente não sair da greve aí meio novo, então a gente vai avaliar o que aconteceu nesses 3 dias, vamos ver o que o comando nos diz. Companheiro Gilson, me permite, não pode haver propostas por aqui. As propostas foram da comissão que estão aqui na mesa. É isso que diz o regimento. A comissão 4 é que aprovou por unanimidade. Então foi proposta na mesa de greve. Uma proposta intermediária que a plenária discutiu. É uma proposta de consenso. Só se o plenário, veja bem. O plenário, então, peraí, é um minutinho. Então fala aí. O companheiro está com a palavra. Né? A mesa pode até não acabar, não vai dizer, mas eu acho que está acabado. Estou alertando o companheiro que aí existe um regimento e a mesa tem que fazer a defesa cumprida. E ela tem prioridade para isso. O Braga está falando que é uma proposta de consenso. Então, veja bem, o plenário respeita. O plenário quer, o Braga aceita. Se o plenário acha que tem que fazer a proposta de consenso, então o plenário vai votar. O plenário vai votar, então, peraí. O plenário aceita, porque veja bem, se a proposta de consenso for autorizada, só um minutinho, vou deixar você complementar. Se o plenário achar, para nós da mesa, para vocês, seria melhor. Se há uma proposta de consenso e os companheiros que façam o cumprimento de votação, ficará prejudicado esses oradores. Consenso com a emenda é isso. Então, companheiro, vai terminar, eu vou submeter isso ao plenário. Porque o plenário está esperando. Por favor. Bom, companheiro. Termine. Então, eu vou repetir toda a proposta do mundo aqui. 72 horas de greve anterior à votação e se o relatório final não contemplar nossos interesses. Assembleias no terceiro dia de greve para avaliar o movimento e a sinalização do comando. Passeatas no dia da votação nas cidades portuárias e em Brasília. 4. Se a votação final for contrária aos trabalhadores, aponta-se a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado. Tudo isso embutido com o apoio da mídia, daquilo tudo que nós decidimos. Isso eu acho que é um consenso que passa pela cabeça de todos nós. Por favor, entregar aqui ao relator, por favor, Gil, entregar ao relator, por favor. Eu gostaria que o relator voltasse a ler essa proposta, porque tem a proposta da comissão, não é isso, relator? A proposta da comissão diz o seguinte: determinar greve por tempo indeterminado quando o projeto 0891 for entrar em pauta no plenário da Câmara dos Deputados. Entendeu? Agora, Essa é a proposta trazida pela Comissão 4, aprovada lá. A proposta de surge agora da plenária é a seguinte: não sei se é consenso, a proposta apresentada aqui, 72 horas de greve anterior à votação, se o relatório final não contemplar nossos interesses. Assembleias no terceiro dia de greve para avaliar o movimento e a sinalização do comando. Passeatas no dia da votação nas cidades e em Brasília. Se a votação final for contrária aos trabalhadores, aponta-se a possibilidade de greve por tempo indeterminado. O plenário estiver favorável que essa proposta seja submetida à votação, levante o crachá. Quem for favorável, que essa proposta seja submetida à votação. Vamos votar, por favor. O plenário vai entender isso. Essa proposta,
outra vez. Sugerir uma questão de ordem, levar essa proposta para que o plenário apreciasse. Eu só posso discutir, que aí os oradores seguintes, se não houver consenso da votação, eles vão falar já dentro dessa proposta. Só que se tiver aprovado essa, eu fico sem o meu direito de usar a minha palavra. O Luiz vai Eu poderá até falar. Depois de... Não, porque veja bem, eu estou pedindo autorização, não estou pondo a proposta de votação. Uma questão de ordem. Eu estou pedindo autorização para o plenário para autorizar. Porque os companheiros sentassem para os oradores. Em primeiro lugar, antes de entrar na discussão da questão da greve, eu quero trazer aqui o meu repúdio, porque as três federações convocou todos os sindicatos, todas as partes do Brasil, a trazer as suas delegações aqui ao Congresso, para que nós fizéssemos um trabalho grande, um estudo melhor sobre o substitutivo e uma questão tão polêmica. E o meu repúdio passa porque, num momento tão importante dessa discussão que nós estamos levando, nós temos o nosso plenário totalmente reduzido. Fica aqui o meu protesto. Companheiros, a gente, no transcurso dos tempos que a gente vem vivendo, desde 1964, o que nós estamos observando é muito lamentável no que se refere às lutas dos trabalhadores. Hoje, nós temos um governo instalado em que a maioria das questões que os trabalhadores buscam são devolvidos com resultados negativos. Eu gostaria do plenário prestar atenção no orador e solicito os delegados que estão lá fora que retornassem ao plenário, e daqui a pouco vai ter meia dúzia de pessoas aqui para decidir coisas importantes. Agora, o que a gente vê, companheiros, é que nós temos um projeto de lei jogado no Congresso Nacional. Eu faço uma pergunta ao plenário para uma reflexão. O governo Collor veta grandes conquistas de trabalhadores. Esse projeto que está aí foi remetido para o Congresso Nacional pelo governo Collor. E aí, companheiro, eu pergunto, nós corremos o risco de, mesmo se o nosso substitutivo passar, ele sofreu um veto, companheiro. Então, nós temos que resgatar uma postura que nós temos, porque eu acredito nas categorias dos portos, eu acredito nos portuários no geral, no momento que tem que dar a resposta. Agora, companheiros, vejam só, será muito mais difícil para nós, companheiros, deflagrarmos a responsabilidade, a luta já desempregados, no momento porque o projeto já passou e o Poder Executivo tem o domínio da questão. E a nossa luta vai se dar com muito mais dificuldade. É isso que eu queria chamar a atenção dos companheiros. E também lembrar para os companheiros que em todos os países onde se deu a privatização dos portos, os trabalhadores ficaram amplamente prejudicados. Na Venezuela foram mais de 10 mil desempregados. A privatização dos portos na Inglaterra, companheiros, trouxe sequelas muito grandes para os trabalhadores. Então eu entendo que nós não podemos esperar que o Congresso Nacional vote esse projeto. Nós temos sim que dar uma resposta forte, dizer para eles, para toda a sociedade, para o governo, qual é a nossa postura, qual é a nossa disposição. Vamos, companheiros, avaliar essa proposta de consenso que está aí colocada. E aí, companheiros, acredito sim que se nós tirarmos essa posição pela nossa proposta de consenso, e se não tivermos o resultado esperado pela decisão das 4 comissões, aí, companheiros, vamos lá na frente apontar para uma greve por tempo indeterminado. É isso que eu peço à categoria. Muito obrigado. Companheiro Luiz, presidente da Federação dos Fundadores, quer fazer uma intervenção. Companheiro, nós sentimos já que alguns companheiros se afastaram aqui do plenário. Isso até é uma falta de respeito, não com a mesa, mas sim com todos os senhores que estão aí no plenário.
com toda a categoria da obra portuária, porque os companheiros deveriam estar aqui, se eles têm os verdadeiros interesses de defender o patrimônio, o mercado de trabalho dos trabalhadores da obra portuária. No processo democrático de discussão deste Congresso, que culmina com a definição de uma determinação, de uma autodeterminação da nossa autoridade competente e inteligência do movimento sindical, e que é a definição última do nosso plano de luta. Isto que é salutar. As Ô, Mesa, eu estou sendo atropelado e eu vou querer desconto no meu tempo aí. Ô, Valdir, depois você mata os brancos, eu sou ouvido Bebeto. Bem, entre mortos e feridos, eu tenho até aqui um negócio aqui de exemplo que passaram. Não sei se os companheiros conhecem a história do amigo Lúcio. Né? Vinha dois camaradas pela estrada, um vinha mais à beira, tá? De repente estão chegando perto de uma árvore, e de repente surge um urso. Aí um que estava na pista subiu para a árvore. Aí o outro, se vendo desesperado, o que ele fez? Se correu e se jogou e se deitou no chão. Aí o urso chegou em cima do camarada. Aí começou a puxar a cabeça dele, lambrou o tipo dele e tal, aquela coisa toda lá e tal. Aí o cara que estava em cima da árvore desceu, quando o urso foi embora. Aí ele perguntou, caramba, o urso não te atacou, não te comeu, nem nada. O que ele fez contigo? Não, é o seguinte, ele fez uma conversa no pé do ouvido. Mas o que ele conversou no meu pé do ouvido? Que é o seguinte, né? Que só os covardes, né, abandona os amigos na beira da estrada. Né? Isso aí quer dizer o seguinte, né? Mas a verdadeira história aí é o seguinte, a verdadeira história é da onça, né? Que a onça fuge, de repente está os dois, né? E é o seguinte, ela vai pegar, vai atacar os dois. Deitado ou não, ela vai comer. Então o que tem que fazer? Os dois têm que se unir e enfrentar a onça. Percebe? Aqui é o seguinte, nós temos que nos unir para enfrentar essa terrível onça aí, né, que o nosso amigo Arlindo Borges Pereira, e mais aí, né, sabe que querem acabar com o nosso mercado de trabalho tão longamente conquistado ao longo dos séculos, e que as nossas categorias no Porto têm maturidade suficiente e que nunca abriu mão dos seus direitos até o presente momento, é por isso que elas existem até hoje. Com as várias intervenções militares dos sindicatos, nós temos exemplos históricos disso no Porto Santo, como os demais sindicatos pelo Brasil afora na área do Porto, com o almirante, com o capitão, com não sei o quê, das quantas, né? E nós vimos lá e retomamos o sindicato, mantemos o nosso mercado de trabalho e lembramos ainda, né, companheiro Arruê, né, companheiro, está me atrapalhando, porque está vindo esse vídeo aí, não viu? Aí, a mesa está sabendo lá do Nordeste. Aí é o seguinte, os companheiros lembram que nesses 30 anos de sufoco aí, da falta do livre-arbítrio, da falta da liberdade de expressão, da falta da democracia, da falta da transparência, que os decretos, decreto-lei, as leis que foram atingindo o posto, nós nunca, nas fases piores, nós nunca aceitamos, não vamos aceitar agora. Então, qual é a proposta aí para concluir a proposta de consenso? Tá? Greve de advertência, a proposta de consenso, greve de advertência contra o projeto que não contemple os nossos direitos e que, de acordo com a sinalização do comando em Brasília, irá então ser declarada em tempo antecipando a votação. Então, esse é o encaminhamento e aí teremos a redação, meu amigo, aí de uma vez, então a redação final. Essa é a posição do consenso.
Então era essa a proposta. Muito obrigado, senhor. Companheiro Castilho. A gente tem que vir para fazer agora. Companheiro Castilho. Porque só o operário pode fazer aqui que se determinar. E foi a nossa companheira. Então, veja bem, para submeter essa proposta, que é para o consenso de secretário, eu quero pedir autorização ao plenário. Preste atenção. Eu gostaria de deixar essa atenção, porque eu coloco a informação para a e eu não vou negar. A proposta da mesa agora é que o senhor autoriza apresentar a proposta aqui no conselho. Quem for favorável, levanta na chave. Vamos abaixar a chave. Quem é contra? Tem 2 votos contra, 3 votos contra. Então, essa proposta foi aprovada e ela vai ser submetida em votação. Com isso, os oradores que colocam a votação na matéria estarão prejudicados. Então, o companheiro vereador, e a gente tem ganho no bico. Essa é a minha posição. Veja bem, eu fiz uso da palavra aqui, independente dessa proposta, existe proposta que nós podemos sair hoje daqui no Congresso, que é estado de greve. Colocar a faixa na entrada dos corpos contra o Holocausto 0891, porque isso não é mais projeto, é o Holocausto. Agora, se falou tanto em greve aqui, eu quero fazer um chamamento. E parece que foi para mais de 300 ou 400 vezes que falou em greve. Agora, nós sabemos, companheiro, quem tem acompanhado essa luta. Existe base que, infelizmente, não pode se fazer presente. Agora, pelo número que se falou em greve aqui, como existe base que tem condições de estar lá na luta, se estivesse todos lá em Brasília, conforme os companheiros estão com as federações, quando é convocado, tenho certeza eu que todas as federações fazem o chamamento. Porque a minha me faz, e quando eu posso me fazer presente, lá eu estou. O que nós temos que ter é um chamamento para estar permanentemente junto com as nossas federações do Brasil, contra o Holocausto 0891. Isso sim. Ninguém tem a dúvida que na hora de fazer a greve, nós vamos fazer mesmo e acabou. Que a única arma que nós temos é os nossos braços. E nós vamos cruzá-los. Agora, nós temos que saber quando vamos cruzá-los. Nós temos que seguir o quê, companheiro? A experiência que o senhor Oswaldo Paixão aqui falou. Um conhecimento das nossas federações, igual colocou aqui o companheiro Abelardo. Nós estamos aqui para aprender. Os novos aprendem com os velhos e os velhos aprendem com os novos. Agora, o que não se pode, companheiro, é querer ganhar no grito. Não saiu uma proposta de consenso? Nós estamos aí para aprová-lo. Agora, temos que sair desse congresso aqui já em estado de greve. já foi aprovado. E fazer barulho. Está vendo? Já foi aprovado. Fazer, porque se não fizer barulho, é o caso que o deputado falou aí. A pata bota o ovo maior e fica silenciosa. A galinha põe o ovo menor e faz aquele escândalo todo. Nós temos que fazer escândalo mesmo. Agora, não é por esse caminho uma certa colocação que aqui colocaram, não. Porque na hora de vir aqui, ter um discurso é uma coisa, agora na hora de sofrer, correr lá dentro do Congresso, passar fome, muitas vezes com dinheiro no bolso, tem muita gente que eu vi bater em certa tecla aqui, e lá em Brasília não bate não. Lá não está presente. E se a união é a unidade, nós temos que chamar essa unidade. Quem quer que nós estivéssemos lá em Brasília, muitos que aqui estão defendendo umas certas posições. É só isso, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos os senhores que eu não acredito que tenha alguém aqui que lute mais pela sua categoria do que eu luto pela minha. Eu acho que todos que estão aqui estão imbuídos da boa vontade de tentar conseguir o melhor para as
suas categorias. Eu gostaria que fosse lembrado aqui que aquela proposta que dizia antes da greve, somente depois do projeto votado, era o projeto votado na Câmara dos Deputados, não era o projeto já em cima da gente, porque depois de votado na Câmara dos Deputados, o projeto vai para o Senado, e do Senado ainda vai para a sanção presidencial. O que eu acho que ainda não foi entendido aqui é que nós só vamos conseguir alguma vitória dentro da Câmara dos Deputados se a gente tiver a direita do nosso lado. Eu gostaria que respeitasse a palavra do orador. É incrível, mas o homem que editou o 96.909 e o 96.910 é um daqueles que a gente precisa contar com ele para votar no nosso projeto. Então a minha expectativa, e quando eu falei que eu gostaria de fazer uso da palavra, é exatamente por causa disso. Todas as greves que foram deflagradas em conjunto, a minha categoria de vigia participou. Em Santos, antes que eu fosse diretor, nunca a categoria dos vigias tinha participado em nenhuma greve. A minha categoria participou em greve, sendo a única que estava em greve, o único sindicato dos vigias do Brasil em greve, numa greve nacional. E eu tenho lutado por todos os meus direitos, brigado e induzido, quando necessário, a minha categoria à greve. Agora, eu acho que é muito mais lúcido hoje nós temos o convencimento daqueles que hoje estão indecisos na Câmara dos Deputados, antes de nós entrarmos na greve, e aprovado, nós podemos fazer uma... Não é greve de 72 horas, não. É greve por tempo indeterminado. Agora, tem que ter lucidez para isso. Eu só queria dizer isso. Muito obrigado. Companheiro Jair Lousada. Companheiro Jair Lousada. Está ausente? Vamos ouvir o orador, por favor. Está chegando um grande momento para nós, que estamos encerrando o Congresso. Nós, do Espírito Santo, nos sentimos honrados com a presença dos companheiros que vieram, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, participar desse Congresso. Estamos também um pouco constrangidos, porque gostaríamos de ter terminado o Congresso bem mais cedo, para proporcionar aos companheiros também um ligeiro turismo para conhecer as belezas da nossa terra. Estou ciente também que muitos dos senhores precisam viajar ou hoje à noite ou amanhã cedo. Mas eu estou, acima de tudo, consciente e convicto que não saiu da Amazônia ao Rio Grande do Sul nenhum companheiro para vir fazer turismo aqui no Espírito Santo. Os companheiros vieram para trabalho. A razão de que Jair Lousada não foi lá tirar, uma delas foi essa. Porque eu acho que está todo mundo aqui cansado, precisando tomar banho, alguns, já tem alguns cheirosinhos já. Precisando tomar banho, precisando jantar e até sair para uma competição aí. Mas nós temos que sair com resultados positivos daqui. E nós estamos falando do expediente mais sublime da classe trabalhadora, que é o expediente da greve, que não pode ser tratado com leviandade, que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Para se tratar desse expediente, tem que ter absoluta lucidez. Ok? Quando nós estivemos no Rio Grande do Sul, na plenária de todas as 3 federações, lá no Porto de Rio Grande, nós vimos a maioria do sindicato dos estivadores, uma quantidade mediana do sindicato dos adultos e pouco do sindicato dos pontuários.
naqueles discursos inflamados, emocionantes e emocionais, nós decidimos parar o Brasil, trancar o Brasil. Ninguém mais vai movimentar uma grama de carga no Brasil, porque nós não íamos deixar. Nós decidimos também, no Rio Grande do Sul, que nós íamos viajar pelo Brasil para mobilizar as categorias mais fracas, as categorias que não estivessem conscientizadas. Nós ouvimos agora mesmo o testemunho de um companheiro, sofrido e magoado, porque na sua categoria esteve sendo o único a parar nesse Brasil. Mas tem um monte de categorias aqui que devem estar, se não magoada, envergonhada, porque não participou do processo. Tá? Por quê, companheiro? Porque na hora de discursar sobre a greve é bonito. Na hora de ir para a greve não é bonito. Na hora de ir para a greve se descobre que a categoria não foi conscientizada. Na hora de ir para a greve se descobre que o norte da greve, que o motivo da greve ainda não está debatido por sua base. E aí a base pergunta assim, nós vamos para a greve por quê? E essa greve aí, como é que está essa questão do projeto de lei? É mais ou menos as perguntas que se fazem nas bases. A gente sai lindão aqui, né? Tudo pela base, aquele incêndio. Quando chega lá, companheiro, é hora da clareza. E nesse momento, tem uma porção de companheiros que não sabem o que responder para a sua base. Então, nós temos que fazer um casamento perfeito. O expediente da greve com a lucidez. E para a gente administrar o expediente da greve com lucidez, precisa se mobilizar o Brasil. Tem muita categoria que ainda não está mobilizada. E nós temos aí que ter a absoluta atenção de que mobilizar não é só chamar para parar, não. Um minuto para concluir. Não é só chamar para parar, não. É justificar por que parar. Todos os que falaram até agora aqui, com raríssimas exceções, não têm o mínimo domínio do regimento interno da Câmara dos Deputados. Muitos de nós aqui falamos pensando que votando a Câmara estamos mortos. Até para isso nós temos que mobilizar o Brasil. Até para isso as nossas federações têm que designar pessoas para viajar pelo Brasil, para dizer como é que se tramita os projetos de lei na Câmara. Já que é lá que vai estar nessa vida. Depois disso, companheiro, se a gente não souber administrar esse processo, é a morte, companheiro. E aí ninguém tem que morrer, chorar no engano. Tem que morrer derrubando também. Então nós temos que ter consciência até como chegar a isso aí. Tempo encerrado. Eu quero avisar os delegados, então logo a gente não ser da votação, nós fazemos a sessão de encerramento para ser rápido, os senhores ficarem liberados. Companheiro, a gente está pedindo, a gente vai falar aqui, proposta de greve já tem que montar. Eu não vou fazer uma proposta de greve porque ela já existe e é a categoria mais decidida em cima dela. Agora, eu gostaria de tecer alguns comentários das intervenções de alguns companheiros e da reação de alguns companheiros na plateia. Quando do pronunciamento do companheiro Rodrigo, ele disse assim, que nós temos, Rodrigo, você falou que nós temos que arcar com o ônus de ter ido fora. O meu companheiro, o companheiro que eu respeito, disse assim, eu não exigi fora. Então, companheiro, a coisa não é tão simples assim não. Porque nós elegemos fora na medida que a oposição não soube se organizar, descartou aliados e com isso nós elegemos o fora. Entendeu? É um detalhe que nós precisamos levar em consideração. Eu creio que nessa plateia, a maioria, o fora sai aqui apretendo na eleição, mas nós muitas vezes descartamos aliados, não soubemos levar a coisa devidamente. Quando se tem falado aqui sobre o problema
aqueles moradores que foram ficar aqui na... o problema da Uzi Minas, que foi lá, que eles privatizaram a Uzi Minas. Companheiro, vamos dissecar o problema da Uzi Minas. Temos que ver o seguinte, todos nós aqui conhecemos a história de uma família, ou nós às vezes, parece marginal. Vocês já repararam que todo mundo procura dar uma coisa para aquele marginal, e para aquele ser humano que é um marginal, e reduz em nada porque ele mesmo, que devia ser o maior interessado em se recuperar, e não ir para a cabeça, ele é o primeiro a querer se recuperar. No problema da Uzi Minas, aconteceu uma coisa que não aconteceu aqui, porque uma série de setores clamaram pela não privatização da Uzi Minas. Quem não clamou foram os operários da Uzi Minas, que apoiaram a privatização, e o sindicato deles. Entendeu? Então, há um aspecto diferente entre a nossa mobilização e o problema da Uzi Minas, que pelo menos a maioria dos sindicatos que estão envolvidos nesse problema estão aqui presentes no problema da privatização. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que a luta no Congresso, a luta que nós estamos travando para que o Congresso rejeite o projeto do Executivo e aprove o substitutivo nosso, é uma luta política. Nós temos que ver como as coisas, nós não podemos se prender no problema só disso aqui, porque todo o conjunto, como as coisas acontecem. Porque vocês vejam o seguinte, não adiantará nada nós irmos para uma greve se nós já tivermos a luta política perdida. Porque vejam bem, nós podemos citar aqui, tem alguns exemplos de companheiros que participaram na greve do Armada e quando não participaram do luta armada fizeram a sua apologia, que alguém disse, eu não me lembro quem, que quando o pessoal foi para a luta armada, ele já tinha perdido a luta política. Ele já tinha a sociedade toda contra ele. Então, o que nós temos que fazer é se organizar. Ninguém vai descartar a greve, não. Eu não vim aqui fazer o pessoal não fazer greve. Se precisarmos chegarmos às últimas consequências, nós iremos à greve, mas nós devemos ser a greve como passou com a maioria da sociedade do nosso lado. Um minuto para concluir. E qual é o caminho, companheiro? É a gente pressionar os nossos deputados, entende? Pressionar o trabalho de ir lá no gabinete dele, mostrar o prefeito das nossas cidades que nós fizemos isso. Santos tem presente a dar nesse aspecto, entendeu? E nós conseguimos mobilizar uma cidade toda em nossa defesa. Entendeu? Então, vamos fazer a luta política primeiro e vamos ganhar o conjunto da sociedade do nosso lado. É isso que nós vamos fazer. Vamos ganhar as centrais. Eu quero ver, nós devemos chamar as centrais para ficar do nosso lado. Devemos ser os prefeitos das nossas cidades para ficarem do nosso lado. Entendeu? Tudo isso nós devemos falar com os nossos filhos. Isso é cultura. Depois disso tudo, desse pessoal todo na rua, o Congresso, recusado, aí a gente vai fazer. É o que eu quero dizer. Bom, encerrado os oradores, o vereador vai ler as duas emendas, as duas propostas, uma que é da Comissão 4, e outra a chamada de conselho. Tem a palavra o relator. A proposta da Comissão 4 é determinar greve. Determinar greve por tempo indeterminado quando o projeto 0891 for entrar em pauta no plenário da Câmara dos Deputados. Greve por tempo indeterminado quando o projeto entrar em na pauta. Preste atenção, foi lida a proposta da Comissão 4. Vai ser lida a proposta do Conselho. Greve de advertência com a maior antecedência possível à data de votação do projeto na Câmara, se o substitutivo das comissões não contemplar nossos interesses. A data de paralisação será determinada pelo comando em Brasília de acordo com o andamento do projeto, informando as fases periodicamente para manter-se a mobilização das categorias. Manifestações
agradecimento. E uma espada. O projeto de lei 891. Há, no entanto, uma outra espada sobre nós e sobre ela pouco se falou. Corre na justiça um processo por no Sindicato de Estimadores por um gangster homem de muito dinheiro, e ele, como testa de ferro, decidiu enfrentar a classe dos trabalhadores de transporte. Esse processo corre na Justiça Federal. Tem a seu serviço nesta ação uma banca de 10 advogados, sendo 3 deles desembargadores. Se sabe que cada um destes vilões percebe mais de $10 mil por mês, só para manter os estimadores longe do seu mercado. Possivelmente até o dia 15 de novembro vindouro, nós teremos uma decisão judicial. Talvez seja a nosso favor, e assim nós esperamos, porquanto eu, na minha modesta condição de advogado, eu defendo os estimadores de Porto Alegre e os estimadores de Rio Grande, junto com outros advogados, como o Torésio da Federação Nacional dos Estimadores. Então, esperamos ter sucesso nesta ação. Entretanto, se esta ação nos for desfavorável, o governo poderá até retirar o seu projeto, que o efeito já está conseguido. Então, existe uma ação em curso e nós não nos detivemos o suficiente neste Congresso para pensar sobre ele. Nós já fizemos uma greve, onde o motivo também é terminal de programa. Então, eu peço que nos unamos todos dentro do maior espírito positivo, na esperança de que se ganhe esse embate. Mas também, esses movimentos que foram aprovados aqui de greve, esses movimentos, esses outros procedimentos, sejam centrados também em cima desse trabalho do terminal integrado. Que se denuncie esta situação, que a greve que seja contra o projeto 8, mas também seja contra a não requisição de estimadores e demais trabalhadores no terminal integrado. Este é um precedente que não nos interessa. Este é um precedente perigoso e devemos estar atentos e unidos, e nas nossas manifestações devemos denunciá-lo. Eu sou diretor de Relações Sindicais Internacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais, CONTIMAF. E aqui esse Congresso, finalmente, decidiu que nós outros todos devemos voltar a integrar a CONTIMAF. Eu acho que se houve dúvidas, se houve erros, que sejam esquecidos, que se passe uma borracha em cima, ou que nos sirvam como experiência, e que voltemos, e daqui a 8 meses, estejamos ou aqui ou no outro lugar, de preferência aqui em Vitória, para realizarmos o Congresso da Confederação Nacional, todos aqui unidos. É o meu apelo que daqui a 8 meses estejamos aqui para realizar então o segundo Congresso da CONTIMAF, reunindo certamente mais de 500 pessoas.
Igualmente, trago as saudações fraternas dos portuários do mundo, ligados ou não à ITS. E esperamos, a partir de hoje, que nós outros instauremos um intercâmbio maior no mundo portuário nacional, mundo portuário internacional, porquanto o empresariado, o industrial da indústria portuária, ele é internacional. Portanto, que a nossa ação sindical se estenda coesa aqui nacional e seja coesa a nível internacional. Não como capitulação ou subordinação, mas em termos de igualdade e de fraternidade. E finalmente, meus companheiros, eu trago aqui as saudações e o abraço e votos de sucesso do meu partido, o Partido Democrático Trabalhista. Obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador, vou encaminhar a mesa e democraticamente a mesa vai em um protesto. O Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Bloco do Brasil vem à plenária desse Congresso pedir para ser registrado o protesto em ata contra a agressão que sofremos nesse Congresso em oportunidade da apresentação de apenas uma moção do Sindicato do Bloco, na qual referiu os trabalhos realizados em prática pelo Bloco. Registramos e lembramos aos sindicatos e trabalhadores presentes nesse contrato que o nosso inimigo é a classe dominante. Devemos aguardar nossa força à disposição de luta para utilizar no momento certo contra o que nós exploramos. Que resta ao trabalhador uma saída, à unidade sindical e solidariedade de classe. Vamos lutar contra o Estado que nos oprime e a classe que ele representa nunca lutar contra nós. Fica registrado. Gostaria também que a Federação recebeu uma solicitação de uma convocação específica da Federação, a qual esse presidente acolhe e fará a convocação dentro dessa data solicitada. Passamos a palavra ao companheiro Hilton. Companheiro Hilton, com a palavra para a Federação dos Estimadores. Companheiros da mesa, da cidade, do prefeito, juiz, companheiros de plenário. Nesse momento, o mais profundo orgulho que nós fazemos os nossos agradecimentos, em nome da STIV, à diretoria do Sindicato dos Estivadores de Vitória, às secretárias que nos apoiaram no serviço de secretaria, à comissão organizadora deste evento, à Prefeitura Municipal do Espírito Santo, ao Governo do Estado, aos trabalhadores, os companheiros que nos apoiaram aí com essa filmagem, nos auxiliando. E principalmente, nossos sinceros agradecimentos à lucidez, à clareza e à tranquilidade como esse evento terminou. Nós, trabalhadores da ala portuária brasileira, sentimos-nos, nesse momento, orgulhosos de vermos, pela primeira vez, reunido no encontro de todas as categorias da ala portuária, trabalhadores esses que vieram dos lugares mais longínquos do país, para que nós pudéssemos debater o que hoje ameaça o nosso mercado de trabalho. Temos a certeza de que todas as preposições aqui apresentadas servirão como base para que nós possamos dar uma maior velocidade a esse programa que nós temos desempenhado até o presente momento, que é a manutenção do nosso mercado de trabalho através
do substitutivo das 3 federações. Agradecemos sinceramente a participação e a elucidação das dúvidas de maior experiência que nós tínhamos neste momento, que já passaram, e dúvidas por dissabores como esse que nós estamos enfrentando agora, que é a ameaça do nosso mercado de trabalho. A experiência vivida por esses companheiros de cabelos brancos, companheiros que viveram determinadas etapas da vida defendendo o nosso mercado de trabalho. Outros companheiros que não se encontram nesse recinto, porque já partiu para a eternidade, como o ex-presidente desta casa, sempre foi um combatente, sempre foi um lutador, um homem que nunca teve medo de enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia na orla portuária brasileira. Temos a certeza que aonde ele estiver, nesse momento, estará felicíssimo por ver glorificado hoje o encontro dos trabalhadores da orla brasileira. Nosso muito obrigado. Com a palavra o companheiro Mário Teixeira, representante da Federação dos Abusos. Companheiros da mesa, vereadora Luzia Toledo, doutor Lemuel Santana, juiz classista, senhorita Jacira Gonçalves, filha do nosso saudoso companheiro, a quem nós tínhamos muita admiração e muito respeito. A FEMCOVID, como promotora desse evento, como uma das promotoras desse evento, preciso agradecer primeiramente ao responsável por essa casa e que através dele seja transmitida o nosso agradecimento a todos os estivadores aqui de Vitória. Nós queremos fazer um agradecimento também aos companheiros da comissão organizadora. E se isso aconteceu, meus companheiros, foi porque esse companheiro se desdobraram durante esses últimos 30 dias. Também temos a comissão de apoio que nos ajudou durante todo esse encontro, aqui nós agradecemos. Também a FEMCOVID tem que deixar registrado o seu agradecimento pela presença do companheiro e deputado Carlos Santana, do deputado Vitor Boaz, do doutor Luiz Carlos Godoy, do doutor Ademar Mineiro e do doutor Mário Lobo, que aqui representou o governador do Paraná. Aos companheiros que participaram desse evento, nós queremos agradecer porque se não fosse a presença de vocês, se não fosse as ideias, se não fosse a troca de experiência que veio com vocês aqui para esse encontro, para esse congresso, na verdade não teria esse brilhantismo que teve. É por isso que nós agradecemos e aproveitamos para deixar bem evidenciado algumas decisões que, na verdade, marcaram e que foi um grande passo para a caminhada que a gente vai ter daqui para frente e, sobretudo, para a luta. As decisões que vieram fortalecer a unidade da nossa luta. Talvez tenha sido um dos marcos importantes desse encontro. A decisão sobre o plano de luta não é menos importante, porque se nós não tivermos esse plano de luta em mente, nós não tivermos certo isso e esse plano de luta, com certeza nós vamos ser engolidos. E eu gostaria de dizer apenas que, em conversas com parlamentares do Congresso Nacional, e eu digo para vocês, parlamentares que não são muito alinhados conosco, os trabalhadores, por diversas vezes eles chegaram a nos orientar e disseram: se mobilizem, procurem fazer um movimento político, criar uma situação política na época da votação desse projeto, porque com certeza, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser derrotados. É por isso, meus companheiros, que eu tenho que saudar esse último, no finalzinho desse encontro,
Foi discutido, foi cansativo para alguns, mas, meu companheiro, é por aí que nós vamos conseguir alguma coisa. Se não conseguirmos isso, com certeza vamos ser derrotados. Então eu quero deixar bem claro esse registro, meus companheiros. A Federação dos Avulsos vai se empenhar e está em Brasília à disposição para que esse nosso movimento tenha êxito, porque sem o êxito dele será a nossa derrota. Apenas gostaria de registrar também que algumas decisões vão precisar do empenho muito grande dos companheiros para que elas sejam concretizadas. Nós temos tido algumas experiências um pouco constrangedoras em relação a certo tipo de trabalho. Nós já diversas vezes tentamos fazer trabalho de mídia e a hora de tentar executar esse trabalho, infelizmente, nós não tivemos apoio da maioria dos sindicatos. Então pedimos, companheiros, foi aprovado aqui, por unanimidade, esperando que também o apoio venha em massa dos companheiros, porque sem esse apoio, com certeza, a gente vai conseguir. Como também pedimos ao companheiro que, em relação às passeatas, também tenha a participação que merece a passeata, porque ultimamente fizemos diversas passeatas e recebemos muitas reclamações de alguns sindicatos que participaram massivamente e outros sindicatos apenas ajudaram muitas vezes com recurso financeiro, mas com a participação física que é a mais importante de participar. E, para encerrar, dizemos, companheiros, que esperamos que todo esse processo de unidade, inclusive com o reatamento com a nossa confederação, com a ligação com a ITF e com o nosso contato com os companheiros lá do Cone Sul em relação ao Mercosul, venha se trazer uma unidade muito mais coesa, não só para os trabalhadores do Porto e do Brasil, mas também para os companheiros dos outros países da América do Sul. Muito obrigado, companheiros. Com a palavra, o companheiro Crispim, representando os arrumadores de âmbito nacional. Em primeiro lugar, eu quero saudar a mesa e, em especial, a nossa vereadora, doutora Luzia Toledo, e o nosso juiz do Tribunal do Trabalho. Companheiro, eu, como representante dos companheiros dos outros sindicatos arrumadores de todo o Brasil, não poderia deixar de externar meu agradecimento àqueles companheiros que nos apoiaram e que nos incluíram junto à luta, reconhecendo há 60 ou há 100 anos que viemos lutando juntos, e aqueles companheiros que não reconheceram, eu peço que os companheiros façam a reflexão, vejam que também somos seres humanos, queremos criar nossa família, queremos sustentar nossa família, precisamos de educar os nossos filhos e só podemos fazer isso vendendo o nosso suor, o nosso trabalho, para que possamos cumprir o nosso objetivo. Espero que recebeu o apoio daqueles companheiros que não fizeram a reflexão primeiro para poder dar a sua decisão. Companheiro, realmente foram 4 dias de luta, de muita tensão, mas eu acredito que tivemos um bom resultado. Todo mundo saiu com um objetivo, que é de lutar para não morrer, que quem não luta morre. Eu tive observando alguns companheiros e o debate foi muito longo com relação à greve que nós teríamos que deflagrar esta greve. E foi num momento propício, porque eu estava em Brasília e cheguei quinta-feira, quando já tinha começado o Congresso, e pude observar, fiquei até 12 horas da noite, isso de 9 horas, que nós fomos para o Congresso, até 12 da noite. E o governo está fazendo jogo sujo. E deputados aceitando, deputados até que a gente tem um respeito, porque está em partido que veste a camisa, veste a bandeira da defesa do menos favorecido, mas esses deputados também estão com vários pedidos de verbas
Tem um deputado que tem 230 pedidos de verbas, que começou a fazer esse pedido em março. Anteriormente, depois eu vou passar para você. Anteriormente, entrou um projeto que era de interesse do governo, simplesmente o governo mandou telefonar para o gabinete de deputados. Deputado, tem um projeto que é de nosso interesse. Se não contarmos com apoio, não podemos também ajudar e soltar o pedido da verba que o senhor tem. Então o deputado disse, olha, presidente, eu não vou me vender, não vou trair o meu eleitor, mas a maioria dos deputados vão fazer isso, porque eles vão querer se eleger e para o eleitor votar nele, vai ter que apresentar trabalho. Trabalho é conseguir verba para os seus municípios, para poderem apresentar o trabalho e se reeleger novamente. E muitos não vão segurar como esse segurou e vão fazer o jogo do governo. Então, o que fizeram? A 299 era para ser votada depois do veto da lei salarial que o Collor tentou. Eles chamaram a oposição, PP, PDT, MDB, PSDB, e disse, vamos fazer um acordo. Vota primeiro a 299, e assim em seguida, quando terminar, nós votamos o veto e vamos votar a favor de vocês. E o pessoal foram na deles. Não imaginaram que ali podia ser um armado. E votaram a 299, quando terminou de votar, saíram todo mundo do plenário. A primeira votação foi 410 parlamentares presentes, e quando foi fazer a outra votação tinha 211. Então está aí, o governo sequestrou, roubou o nosso dinheiro, e com esse dinheiro nosso que ele roubou, está fazendo jogo para poder apoiar as questões, para ser votadas as questões dele. Eu estou dizendo que eu fui roubado. 26 anos de serviço, eu requeri minha aposentadoria, e como estava aquela inflação, eu teria que melhorar o meu dinheiro para fazer outra coisa. E fui roubado de um dia para a noite. Então, companheiro, essa luta nossa, vamos ter que levar à frente com garra, conscientizar os nossos companheiros de base, prevenir a nossa família, que vai ser uma guerra, nós vamos ter que ou vida ou morte. E eu estou disposto para derramar meu sangue para defender o meu campo de trabalho, junto com os senhores, se Deus quiser. Muito obrigado. Com a palavra, a nossa colega portuária Nilton Baiano. Luzia Toreto. Vou ser rápido, pode deixar. Eu não poderia, de forma alguma, quero cumprimentar a mesa, os componentes da mesa, quero cumprimentar o doutor Limoel, que gentilmente nos acompanhou a este congresso, e não poderia de deixar, neste momento, de cumprimentar os meus queridos portuários, seja de qual segmento for, o Brasil todo aqui neste momento. Eu quero apenas fazer um registro, e conversava isso com o Jairo, presidente dos sindicatos portuários, ainda há pouco, que só vamos conseguir o resultado que nós queremos com a mobilização. E essa mobilização, como já foi dito por vários membros da mesa, passa necessariamente pelo Congresso. Mas pode começar nas bases. Eu já me coloquei à disposição dos nossos sindicatos na Câmara Municipal. Semana que vem, sem dúvida nenhuma, nós vamos abrir essa discussão numa audiência pública. E lá nós vamos começar a mobilizar desde a base, desde o vereador. E eu quero que todos os senhores levem essa mensagem pelo Brasil afora. Porque é necessário que cada um participe. Eu acredito na força popular. Eu tenho dito isso em todos os lugares que falo. Eu acredito em cada um dos senhores que está aqui presente. E através dos senhores, através da mobilização de cada um
senhores, sem dúvida nenhuma, este Brasil estará mobilizado e, sem dúvida nenhuma, nós conseguiremos um resultado que será revertido não só para a classe portuária, mas para o próprio Brasil. Nós temos que lutar. E vejo aqui, e vai um cumprimento sincero, um cumprimento da alma, pelos 4 dias que esses trabalhadores ficaram aqui discutindo, e não estão discutindo de jeito nenhum problema pessoal de cada um. Estão discutindo os problemas de todos os segmentos da orla portuária. Quero dizer aos senhores que é pela luta que nós vamos conseguir um resultado positivo e vamos modificar, sem dúvida nenhuma, através do substitutivo, o DL8. Eu não tenho dúvida disso, mas há necessidade da mobilização de todo o Congresso Nacional e principalmente da vigilância de cada um. Cada um de nós terá que ser o fiscal de seus representantes e queremos a resposta de cada um. Façamos nas nossas praças, listamos o nome deles, e dessa forma que nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, esse resultado. Mais uma vez, meus cumprimentos a todos que participaram desse grande acontecimento, dessa grande discussão, e que Deus nos leve em paz para os seus estados. Muito obrigada e parabéns novamente. Seguindo, nós vamos ouvir o nosso companheiro Adelino, presidente do Sindicato dos Estivadores do Estado do Espírito Santo. Uma palavra, nosso presidente. Companheiros, presidentes das federações e confederações aqui presentes, senhora vereadora Luísa Toledo, excelentíssimo senhor juiz, classista da DRT, senhor Lemuel Santos Santana, meus senhores, companheiros, isso para nós é um momento histórico, porque nos reunimos com muita determinação, muito sacrifício, para tirar daqui e sair o nosso plano de luta. Plano esse que saiu a contento, todos nós aceitamos, aprovamos nossas teses e esperamos que a semente aqui plantada amanhã dê o fruto tão almejado para todos nós. Com muito sacrifício realizando esse primeiro congresso unificado dos trabalhadores portuários do Brasil. Mas isso faz com que nós ficamos até um pouco emocionados, porque ao término desse encontro que estamos já para terminar, tivemos a grata surpresa de revivermos mais um sentimento, e aquele sentimento profundo que nos emocionou a ponto de chegarmos até a chegar lágrimas nos olhos. Pelo motivo de se encontrar presente, peço desculpa não ter lembrado de falar antes. A filha do nosso saudoso José Gonçalves, e essa presença só fez nos reviver com muita emoção o tempo que nós vivemos juntos.
começamos demos o primeiro passo para essa obra que nós estamos aqui abrigados. Digo isso porque quando demos o pontapé inicial, nós éramos tesoureiros do sindicato na época em que ficamos 6 anos juntos na primeira etapa. Mas isso faz com que a gente fique até sem jeito para nos expressar, porque a emoção é muito grande. Nesse momento, apelamos para que tudo que aqui foi discutido e proposto não seja esquecido como diversas vezes ocorreu. Que aproveitamos tudo que aqui foi realizado e colocamos em prática. O nosso futuro depende muito dessas decisões nossas. Qualquer que seja a decisão tomada pelos senadores e deputados, decisão essa de privatização, modernização, arrendamento de portos ou qualquer nomenclatura utilizada, temos a certeza de que esta decisão necessariamente deverá passar pelo crivo de todos os trabalhadores portuários. Aos senhores que se deslocaram em suas bases para prestigiar e contribuir para o sucesso do evento, os meus sinceros agradecimentos. Agradecimentos a todos que colaboraram, direto ou indiretamente, para o êxito desse congresso. Agradecimentos aos nossos funcionários que sofreram aqui junto conosco até a alta hora da madrugada e que Deus nos abençoe a nossa luta. Muito obrigado, companheiros. Que nos deixou muita tristeza. Eu solicito um minuto de silêncio neste momento para depois encerrarmos a nossa cerimônia. Vitória, em matéria de formação de tecnologia e desinformática e Panda Seguros. O apoio da Gráfica Santo Antônio, Turismo Brasil, Tendências Modas e Eventos, Movimento Nacional de Feira de Esporte, Prefeitura de Santos, Sindicatos de Trabalhadores de Minas do Estado do Espírito Santo, Sindicatos Portuários do Estado do Espírito Santo, Sindicatos de Conferência de Carga e Descarga do Esporte do Estado do Espírito Santo, Sindicatos Concentradores de Carga e Descarga do Esporte do Estado do Espírito Santo, Sindicatos de Armadores do Estado de Vitória. A comissão organizadora, na pessoa de Jade Queiroz, dos Portuários do Estado do Rio de Janeiro, Abelardo Fernandes, da Federação de Estibadores, Leonel Viana de Almeida, da Federação Nacional de Estibadores, companheiro João Batista Quinto, da Federação dos Portuários, companheiro Mário Teixeira, da Federação dos Avulsos, João Luiz da Silva, da Federação dos Avulsos, José Adilson Pereira, do Sindicato de Estibadores e Trabalhadores de Estiva de Minério do Estado do Espírito Santo, Paulo Roberto Marcelo, do Sindicato de Trabalhadores de Estiva de Minério do Estado do Espírito Santo, Edson Caetano, dos Trabalhadores Portuários do Estado do Espírito Santo, José Pérez Serra, do Sindicato de Empregados da Administração do Serviço Portuário de Santos, José Miguel Barbosa dos Santos, Sindicato de Conferência de Carga e Descarga do Estado do Espírito Santo, Elias Zé da Silva, do Sindicato de Concentradores de Carga e Descarga do Estado do Espírito Santo, e Sindicato de Conferência de Carga e Descarga do Estado do Espírito Santo, e do Estado do Rio de Janeiro. O assistente técnico Marcelo Ferraz e o Dr. José Carlos Guimarães, e a coordenação da Secretaria,
José Adilson Pereira, o companheiro Leonel Viana de Almeida, João Luiz da Silva, Paulo Roberto Barcelos, Edson Caetano. Na tesouraria, José Marcos, Sindicato dos Estivadores, e Roberto Francisco, Sindicato dos Portuários do Espírito Santo. E também o apoio administrativo daquelas pessoas que fizeram tudo, inclusive servindo café, inclusive apoio à secretaria, inclusive as secretárias das federações, a pessoa de Francisco Netivieri, Flávia Beto, Simone Paú, Flávia Azevedo, Mário César Ribeiro, Luciana Gonçalves, Venança Ponte, Tassiara Bonan, Maria José Sampaio Chagas, Lei Deputado Nascimento Conceição, Sana Vieiro, Alice Gama, Pérez Teocuco, trabalhadores da área de lazer da Estiva, e os convidados especiais que passaram por aqui, o deputado Carlos Santana, deputado Amigo Santos, doutor Vitor Boaz, doutor Luiz Carlos Godoy, doutor Ademar dos Santos Mineiro, economista de base, doutor Mário Marcondes Globo. E para encerrar, espera um pouquinho, eu gostaria de dar minha mensagem antes, só um minutinho, eu vou dar minha mensagem antes. Pessoal da cozinha também deve estar notar aqui na empresa que nós citamos. Então, eu gostaria só um minuto de atenção dos senhores. Meus companheiros estivadores de âmbito nacional, meus amigos conferentes, os amigos vigias portuários, os consertadores, os trabalhadores de blocos, os arrumadores e os portuários, o meu presidente Adelino, a filha, a jovem Joacira Gonçalves, o nosso presidente, que colaborou muito e fez essa sede de lazer aqui nos Estivadores. Depois de mais de 20 anos nas ligas sindicais, tenho um orgulho muito grande de encerrar a minha carreira em janeiro de 1992. E saio da vida sindical orgulhoso de ter colaborado com alguma coisa. Fico orgulhoso de sempre que eu participo desses congressos, não só dos estivadores, Federação dos Abusos, dos arrumadores, dos próprios meus amigos portuários, dos conferentes de todas essas categorias. Cada momento desse, para mim, é como se fosse uma injeção. Porque nos corredores, não só aqui em Brasília, eu recebo um aperto de mão. E essa força que eu sinto no meu interior, talvez os senhores não saibam que é o senhor próprio que faz com que eu tenha essa força. E conduzir esses trabalhos que nós conduzimos aqui. Me sinto orgulhoso pelo respeito em todos os congressos que os senhores transmitem à minha pessoa. E tenho orgulho de ser filho do portuário, que chegou ao Brasil como imigrante e carregou muito saco de café na cabeça para que a minha família pudesse se alimentar. E tenho certeza que nesses últimos meses que eu estarei no comando da Federação dos Portuários, nós derrotaremos o projeto 8, porque assim os senhores querem e a força dos trabalhadores é mais forte. Estarei ausente como dirigente sindical, mas enquanto Deus me permitir e não me puxar no fim da minha missão,
porque eu, como espírita, tenho a morte como prêmio. Estarei como profissional, um advogado que sou trabalhista, defendendo com muito orgulho a classe operária. Meu muito obrigado, vamos ouvir o hino nacional. Atenção, pessoal! Atenção, pessoal! Agora vão ser entregues certificados. O pessoal pode ficar da fila aí, por onde alfabética, que as mesas estão nos cantos do salão. Término do primeiro Congresso Unificado dos Trabalhadores no Esporte do Brasil. Contamos com a presença muitíssima e importante do companheiro Oswaldo Pacheco, ex-presidente da UPB. E nós gostaríamos de saber do companheiro Oswaldo Pacheco, né, o que ele achou do Congresso, quais são as suas perspectivas para os trabalhadores da aula portuária a partir de agora, já que saímos daqui com uma proposta concreta de enfrentamento com o governo Collor. Esse Congresso, ele tem, a meu ver, além da importância de unidos defender os nossos direitos, o pão de cada dia e uma vida digna para a família de todas as categorias, os direitos adquiridos e, portanto, poder cada dia ter a felicidade, ele também vai repercutir na nossa vitória nos trabalhadores de todas as categorias. E nós desejamos marchar para que possamos estar juntos
não só os trabalhadores das nossas categorias, mas todos os trabalhadores do Brasil. O senhor Oswaldo Pacheco acha então que a categoria saiu daqui de forma bastante unida e que isso aí significa já um avanço grande na tentativa de derrotar o projeto 8 do